Muito bem-vindos, alunos, ao curso de Introdução à Engenharia de Telecomunicações e à Metodologia Científica. Meu nome é professor Rodrigo Porto Cavalcante, do Departamento de Engenharia de Teleinformática. Nessa primeira aula nós teremos essa introdução a conceitos bem básicos, uma definição do que é telecomunicações, alguns conceitos introdutórios que faremos através dessa videoaula. Telecomunicação é a transmissão de gestos, sinais, mensagens, imagens, sons e informação em geral, utilizando tecnologia, através de fios, ondas de rádio, sistemas ópticos ou outros sistemas que manipulem fenômenos e forças da natureza. Essa é uma definição de telecomunicação, então. Então, o que é que nós podemos ver nessa definição? Primeiro, a ideia de transmissão. Não é isso? Transmissão, portanto, remota, de um ponto a outro do espaço, de algum tipo de informação. Essa informação ela pode tomar as mais variadas formas, né? Mensagens de texto, mensagens de áudio, né? Vídeos, sons, imagens, fotos. Né? Vocês, alunos, estão absolutamente acostumados, né, hoje a transmitir e receber, portanto, uma infinidade de informações em formatos diferentes. Né? Portanto, nós vamos transmitir, não está dito aqui expressamente, mas óbvio que ao transmitir existe a expectativa de que haja um receptor em algum ponto do espaço, né? Para, portanto, receber essas informações, esses gestos, sinais, etc., que são transmitidos. Essa transmissão dessas informações ocorre utilizando tecnologia. Então, é aí que entra a engenharia. A engenharia cria a tecnologia que viabiliza a transmissão dessas informações, a transmissão e a recepção dessas informações. E aqui são dados alguns exemplos de meios físicos e sistemas que, baseados em tecnologia de telecomunicações, que irão viabilizar essa transmissão e recepção. Então, fios metálicos, né, meios metálicos, que são condutores de eletricidade, ondas de rádio, que é algo extremamente importante hoje em dia, sistemas ópticos, ou seja, o uso da luz como uma forma de transmitir informação, e outros sistemas, outros fenômenos, né, que a gente não precisa, nesse momento, especificar de todas as possibilidades, mas apenas essas aqui que estão ditas são algumas das principais. Esses sistemas eles vão manipular fenômenos e forças da natureza. Né? Tá? Então, naquele modelo mais primordial de telecomunicação, então se você fizesse sinais de fumaça, né? Ou se você usasse um espelho para mandar reflexos de luz para um outro ponto do espaço, de uma maneira muito rudimentar, você está manipulando, né? De uma maneira muito simples, claro, fenômenos e forças da natureza. Claro que hoje nós vivemos numa era de altíssima sofisticação e que nós não precisamos usar desses expedientes tão simplórios, né, para transmitir mensagens. Nós temos um smartphone na mão que é um milagre tecnológico, né? A quantidade de informação que esses aparelhos conseguem manipular. Né? Mas, em última análise, o smartphone ele está, sim, manipulando fenômenos e forças da natureza. No caso, são forças elétricas, são fenômenos eletrônicos, são fenômenos eletromagnéticos, né? Físicos, fenômenos físicos que estão sendo domados, estão sendo controlados, né, de uma maneira a cumprir essa missão da transmissão de informações. Então essa é a nossa definição inicial para termos um ponto de partida. Falar um pouco da evolução das telecomunicações. Né? Vocês viram alguns vídeos ilustrativos de coisas antigas, né? De como evoluiu as telecomunicações. Vimos também, sugerir 2 vídeos mais recentes sobre a internet para dar alguma noção preliminar a vocês desses grandes sistemas de comunicação e telecomunicação.
Esse gráfico, ele mostra uma tentativa ambiciosa de, num único slide, passar para vocês uma noção do que é que aconteceu ao longo de mais de um século, bem mais de um século já a essa altura, de pesquisas, descobertas, avanços tecnológicos que nos trouxeram até esse ponto que nós estamos hoje. Né? Então, nesse gráfico, você começa lembrando que a engenharia tem como ponto de partida os fenômenos da ciência básica, né? As ferramentas da ciência básica. Então, ele destaca aqui a física, a matemática e a química. Né? A engenharia, vamos lembrar, ela tem o seu alicerce na ciência básica. A aplicação da ciência básica em problemas práticos e o desenvolvimento de tecnologias que permitem, né, a resolução de problemas da sociedade é a base da engenharia. Então, da física, matemática e química, ele avança aqui para eletricidade, magnetismo e materiais. A eletricidade, que nós todos conhecemos, somos usuários de energia elétrica, né? O magnetismo é um fenômeno físico também que muitos de nós experimentamos direta e indiretamente, né? E a engenharia de materiais é aquela engenharia que estuda a matéria, né? Estuda a composição da matéria, a composição química, a composição atômica e aprende também a manipular a matéria e, no caso, manipular os elétrons, né? Criar materiais que tenham características eletrônicas, microprocessadores, etc. Então, esses seriam 3 componentes da ciência básica que tem muita importância para telecomunicações. A partir daí, ele avança aqui e fala o eletromagnetismo, que é uma ciência que unifica a eletricidade e o magnetismo, o modelo do átomo, né? E aí teve aqui uma bifurcação em que as telecomunicações elas seguiram nessa rota azul aqui, né? Com algumas bifurcações. As telecomunicações elas começam, por exemplo, com a ideia do telégrafo. Nós já vamos falar daqui a pouco. O telégrafo tem digamos, uma aplicação prática, mas que posteriormente tem uma compreensão maior da sua, digamos assim, do seu funcionamento enquanto simbolismo, né, na transmissão de símbolos através de uma teoria matemática chamada teoria da informação. Vai ser estudado por vocês aqui oportunamente. O telégrafo ele tem uma ligação com o que a gente chama de comunicação analógica, que seria uma comunicação aqui por sinais elétricos contínuos no tempo e de amplitude que pertence ao domínio dos reais, uma amplitude contínua, né? E que eventualmente essa comunicação analógica ela se transforma numa comunicação digital, em que esse tipo de forma de onda que tem a amplitude contínua do tempo, ela passa a ter amplitudes discretizadas, amplitudes em valores pré-definidos e fixos, né? Então passamos a ter esse tipo de onda quadrada, né? Com zeros e uns, por exemplo, representando os bits, né? Então houve uma evolução da comunicação analógica para a comunicação digital, e a comunicação digital ela é explicada em grande parte pela teoria da informação. Então, é um corpo de assuntos teóricos que vocês vão ver ao longo do curso, que vai dar um embasamento de como desenhar sistemas que transmitem bits, né, de informação, e hoje, né, que é a forma predominante hoje de comunicação, a comunicação digital. Embora existam ainda, nós ainda tenhamos meios de comunicação analógica que continuam funcionando na nossa sociedade. Então, esse mundo das telecomunicações aqui, ele seguiu, né, nesse caminho, meio que uma abertura paralela que eu fiz aqui. Mas que a gente poderia classificar de maneira mais geral as redes com fio e sem fio, com fio normalmente par metálico, né, um fio metálico, um fio de cobre, mas de uma maneira geral você poderia pensar no fio como qualquer meio físico, qualquer cabo ou mesmo uma fibra ótica que conecta fisicamente 2 equipamentos separados no espaço.
Mas você também pode ter a transmissão sem fio, que usa ondas de rádio ou outros tipos de ondas eletromagnéticas. As ondas de rádio são as mais usadas, mas não são as únicas que permitem a transmissão ou a telecomunicação sem fio. Seja como for, com fio ou sem fio, o conjunto, né, de sistemas de telecomunicações, eles eventualmente formam uma rede de comunicação que permite a interligação em larga escala de cidades, países, o mundo inteiro, né? Então, hoje nós temos várias redes de comunicação, e aqui eu estou destacando talvez a mais popular, né, e a mais conhecida dela, que é a rede de comunicação móvel celular, que todos nós usamos, né, praticamente sem exceção. Hoje todos nós usamos um telefone celular que evoluiu para virar um smartphone, né, que é um pequeno computador que faz telecomunicação, mas que também tem muitas funções computacionais, né? E essa é uma rede planetária, interligada. A gente fala com qualquer pessoa do mundo hoje, né, através de um telefone celular. Então aqui nós temos toda uma evolução do mundo das telecomunicações, né? Essa parte que eu falei aqui em cima, em laranja, ela é apenas uma explicação mais detalhada do que aconteceu aqui nessa evolução com fio, sem fio, as redes de comunicação, e culminando com a rede de comunicação móvel celular, que é a mais importante rede de comunicação que nós temos hoje no mundo, quando se fala de comunicação, de telecomunicação isoladamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque houve um outro desdobramento paralelo. Tá? O modelo do átomo que eu coloquei aqui, né, ele nos levou eventualmente a uma pesquisa, uma descoberta de materiais semicondutores, ao domínio da eletrônica, a criação do transistor, e isso tudo habilitou uma outra linha de desenvolvimento tecnológico, que foi a linha da computação, né? A computação, ela começa com uma preocupação de processar dados, de fazer cálculos, mas em algum momento ficou claro que seria muito interessante se os computadores pudessem também se comunicar, né? E eventualmente criou-se redes locais, ou seja, redes pequenas, numa mesma empresa, numa mesma sala, interligando os computadores em cabo. Depois isso evoluiu para um programa de desenvolvimento financiado nos Estados Unidos chamado ARPANET, que aí sim começou a conectar redes locais entre si, redes locais de várias cidades. Havia uma motivação de ordem militar, mas também de pesquisa nas universidades para fazer essa conexão das redes locais. E uma vez com o fim da Guerra Fria, nos anos 1990, e com uma série de avanços, chegou-se à conclusão que você poderia conectar todas as redes locais do mundo, formando então uma grande rede interconectada à internet, né? E hoje nós temos a internet como sendo a rede, a grande rede, a rede das redes, que é uma rede de computadores, mas também se transformou numa rede de comunicação, e nós temos uma grande integração hoje, né? Não se separa mais praticamente o que é rede de comunicação, rede local de computador e rede internet, né? A grande rede internet com todas as conexões de todos os servidores que estão envolvidos na grande rede mundial. Em algum momento, também nos anos 1990, houve a invenção do World Wide Web, que transformou a internet numa rede amigável, numa rede mais acessível para as pessoas, com gráficos, né, com uma forma mais mnemônica de você encontrar endereços. E daí para frente, enfim, vocês que são millennials, né, que são alunos que já nasceram nesse mundo digital, vocês têm plena noção do que eu estou falando, né, e já não fazem qualquer distinção, né, entre o que são as redes de comunicação, as redes de telecomunicação, as redes de computadores e a internet. Realmente houve uma convergência, esses dois mundos aqui que estão desenhados em separado, eles vêm, até que na virada do milênio, para os anos 2000 em diante, essas duas setas elas se encontram e você não tem mais uma separação. Na verdade, hoje a internet, a maior parte dos acessos da internet é feita por smartphones, né? Ou seja, houve a convergência
que nós temos uma grande rede de telecomunicação, que também é uma grande rede de computadores, e que também é uma grande rede de conteúdos. Quer dizer, nós temos uma convergência realmente maravilhosa, essencial, que transformou muito a vida de todos nós. Essa é uma visão, então, macro dessa evolução. O curso de Introdução à Engenharia vai tentar explicar um pouco dessa evolução, mas vai nos focar naturalmente, nós vamos nos focar naturalmente um pouco mais no que é a parte de comunicação. Né? Porque se você pegar um smartphone, ele tem, então, eu já vou falar aqui, já vou dar um outro exemplo, ele tem uma parte importante computacional, ele tem um sistema operacional, ele tem aplicativos, ele toca vídeos, ele toca músicas. Mas pense bem, quase tudo que a gente faz no smartphone hoje depende de uma comunicação com algum serviço, né? Seja o vídeo do YouTube, seja a música do Spotify, seja a previsão do tempo que você pega, o mapa. Quer dizer, todos esses conteúdos eles estão na internet, então é necessário uma rede de comunicação, né, que acesse esses conteúdos e traga esses conteúdos para a tela do seu smartphone. É isso que é a telecomunicação. Essa parte é essencial, sem o qual hoje o seu smartphone seria uma coisa muito sem graça. Né? Se você tirar a capacidade dele de se comunicar, imagine, né? O que é que seria? Né? Um computador de mão para você baixar filmes offline e assisti-los num determinado momento, talvez. Mas muito do que a gente faz hoje depende de informação em tempo real, depende de uma conexão com a internet ativa, sem a qual muito, né, do valor da telecomunicação e dos smartphones se perderia. E é isso que nós vamos enfatizar, não só aqui no nosso curso de Introdução à Engenharia, como no curso de Engenharia de Telecomunicações. É essa perna de comunicação que sustenta o mundo hoje na troca de dados e de informações pelo mundo inteiro. Para dar um exemplo de uma coisa bem rudimentar, né, mas que é bem interessante, é o código Morse. O código Morse é a base do telégrafo. Né? O telégrafo é um dos primeiros exemplos de sistema, de tecnologia, melhor dizendo, de telecomunicação inventado pelo homem. Então o telégrafo ele envia pulsos audíveis, né, que são enviados por um operador e recebidos por um outro operador. O telégrafo com fio, então, ele envia um pulso, envia um som, né, através de uma conexão com um cabo elétrico. E há um código Morse, que representa as letras e, portanto, é possível formar frases, palavras usando esse código. O operador, então, precisa entender, decorar esse código, né? Um código que é formado por sinais de audíveis mais longos ou mais curtos, né? Representando pontos e traços. Então, as letras elas são formadas por essas combinações de sons mais curtos e mais rápidos, né? Então, um som mais longo, um som mais curto vai representando pontos e traços, e dessa forma nós temos a possibilidade então de formar mensagens. Veja que é interessante, é um método simples, né, mas foi uma grande evolução. Imagina que não existia. Como é que a gente podia se comunicar com pessoas à distância? Antigamente, mandando cartas. Né? Então você precisava escrever uma carta e alguém precisava entregar essa carta usando um transporte físico. Né? Um correio, um cavalo, um navio, um trem, uma correspondência. Quando você criou o telégrafo, de repente a gente conseguiu fazer a comunicação em grandes distâncias, né? Grandes distâncias de mensagens. Imagina que os jornais puderam ter notícias muito mais imediatas, né? Então, assim, é um exemplo muito simples, né? Mas é muito significativo, muito simbólico da revolução das telecomunicações. Começou com esse simples aparelho, daí com esse simples código. Né? Uma coisa interessante notar aqui, que vocês poderiam notar também, qual é a lógica de escolha desses símbolos aqui, desses traços e pontos, né, para ter, por exemplo,
um ponto e um traço. A letra A tem um ponto e um traço, né? A letra Y tem traço, ponto, traço, traço, por exemplo, né? Veja, muito interessante aqui, um raciocínio bem intuitivo, né? O Morse, o que é que ele pensou, né? Ele pensou assim, bom, as letras mais frequentes, que tem maior frequência de ocorrência no alfabeto, nas palavras, no dicionário, eu vou, obviamente, usar uma quantidade menor de símbolos, né? Porque elas vão ocorrer com muita frequência, então eu economizo, né, tempo, né? Então você vê que a letra E, por exemplo, ela tem só um ponto. É interessante. A letra T também, que é muito frequente, né, tem um traço. Então são duas letras que são reconhecidas por um único símbolo, né? A letra A, que é outra também muito frequente, né? São só dois símbolos, né? A letra N também só dois símbolos, letra I, né? E as letras menos frequentes, o Y, né? o Z, né? Ele já coloca quatro símbolos. Claro que ele se baseou muito no alfabeto, no dicionário da língua inglesa e tal. Mas o raciocínio, de uma maneira geral, foi essa. Letras mais frequentes, portanto, um número menor de símbolos. Letras menos frequentes podem ter mais símbolos, de maneira que as mensagens ficarão com o tamanho mínimo possível, né? Interessante esse raciocínio. Vocês depois vão estudar mais na frente, na teoria da informação, que isso tem um certo sentido. Além de ter um sentido intuitivo, isso tem um sentido matemático também, o fato de fazer esse tipo de escolha. Isso aqui é um código, né? E como montar um código? Existem algumas balizas matemáticas, algumas sugestões, né, de como você montar um código que melhore a comunicação, que permita o número menor possível de erros. Podem acontecer erros, né? Erros de transmissão, o operador lá na recepção pode ter um ruído, ele pode não escutar direito. Então, a construção de códigos é uma das partes mais importantes das telecomunicações. Códigos que representem aquelas informações. Que para nós, humanos, o que é informação aqui? São as letras, elas que fazem sentido para a gente. Mas para o telégrafo, a letra não existe. O que existe são pulsos. Pulsos elétricos que excitam um alto-falante, por exemplo. E que, portanto, vão ter um bip mais longo ou um bip mais curto. E, portanto, isso é um código que representa o alfabeto. Assim como nós também temos um código binário, né, que pode representar também letras, números e outras informações, imagens, sons. O fato é que tudo que nós trabalhamos hoje no mundo digital é representado por bits. Portanto, certamente existem códigos que representam todas essas informações que vocês consomem, seja música, seja vídeo. Para o sistema de telecomunicação, para o seu smartphone, o que existe são bits. E esses bits devem ser codificados para representar essas coisas que nos interessam. O que nos interessa é escutar a música, é ver o vídeo, né? Mas para o computador, para o smartphone, ele vai ver um stream de bits que vão ser codificados de uma maneira a representar essas informações que fazem sentido cognitivo para a gente. Tá bom? Então, o exemplo do código Morse é um exemplo simples, mas muito ilustrativo de tudo que acontece em telecomunicação, que é transformar as informações que nos interessam, que são úteis para nós, em códigos que são compreensíveis pelos computadores e pelos equipamentos de telecomunicação. Esse quiz aqui é para vocês nominarem 6 dos mais importantes inventores da história das telecomunicações, tá certo? Deem uma procurada aí nos nomes, tá bom? Eu não vou adiantar, eu dou a resposta na aula presencial. Esses são o que eu chamei de os visionários, né? São pessoas mais ligadas à parte de ciência e tecnologia, como inventores, pesquisadores, matemáticos, físicos, engenheiros, né? Tá? E no outro slide que eu tenho aqui, eu chamo de os bilionários, já são as pessoas que montaram grandes negócios, ou que são CEOs, diretores, presidentes de grandes empresas que, digamos, transformaram as suas empresas em grandes carros-chefe da revolução, melhor dizendo, das telecomunicações, né? E das comunicações e da internet. Tá? Aqui eu acho que vocês provavelmente vão conhecer alguns, né? E as respectivas empresas.
Tá certo? Eu também vou deixar para dar a resposta na aula presencial dessas seis pessoas aqui. Algumas são mais rostinhos mais conhecidos, outros talvez um ou dois aqui vocês tenham um pouco mais tenham que pesquisar um pouquinho mais para saber quem é, mas são todos eles líderes de grandes empresas do setor de telecomunicações e de internet. Então, nesse mundo que nós estamos hoje, para onde é que nós estamos indo, né? Essa figurinha aqui, ela ilustra 3 momentos, né, de 3 revoluções industriais que nós passamos e estamos indo para a 4ª. A geladeira aqui, que é um eletrodoméstico tão comum, tão básico, né? Ela é um produto oriundo lá da revolução, da segunda revolução industrial, né? Da máquina a vapor, da energia elétrica, da revolução, digamos assim, dos compressores de ar, que tem muito a ver com digamos assim, com a engenharia mecânica, né? Uma revolução de transformação de energia mecânica, energia térmica e energia elétrica. Né? Uma geladeira ela mexe um pouco com isso, energia térmica, energia mecânica, energia elétrica, né? Ou seja, é um produto oriundo das revoluções industriais que ocorreram aí até o final do século XIX, que culminou inclusive com a revolução da própria eletricidade, que foi o ápice. Foi quando a eletricidade nasceu, nós tivemos obviamente um grande salto, né? De desenvolvimento econômico e tecnológico. A terceira revolução industrial a gente já chamaria da revolução do computador, do microprocessamento, da automação e da eletrônica, mas sem falar ainda em telecomunicação. Né? Então a geladeira moderna que muitos de nós temos em casa, ela é uma geladeira que continua sendo um produto da revolução industrial do século XIX, turbinada por um controle microprocessado que permite você, através de toques em botões, programar vários ciclos de refrigeração, ela pode ter vários alarmes, né, sobre falta de um determinado, sei lá, faltando gelo, ela pode ter condição de programar um degelo automático, quer dizer, você tem um microprocessamento que através de uma série de controles de botões você consegue, né, fazer com que essa geladeira se transforme num equipamento muito mais fácil e preciso na sua função principal, que é refrigerar, conservar, etc. E mais à direita nós temos a 4ª revolução industrial. Você vai adicionar um painel a essa geladeira conectada à internet, não é isso? E esse painel ele vai conectar esse objeto à internet, por isso que a gente vai chamar de internet das coisas. Quer dizer, um objeto, a geladeira, passa a se conectar à internet. E o que é que vai acontecer a partir daí? Nós vamos pensar juntos que novas possibilidades uma geladeira passa a ter quando ela está conectada à internet. Né? A gente pode começar a pensar em coisas interessantes aqui. Né? Não só a geladeira, você poderia pensar um automóvel conectado à internet. Não é isso? A TV já virou a Smart TV, né? A gente já sabe o que a TV se transformou para ser conectada à internet, se transformou num hub de conteúdos digitais, né? Quer dizer, então nós estamos num momento em que os objetos que antes não tinham essa vocação de conexão, de conectividade, estão passando a se conectar e com isso novas possibilidades vão surgindo. Não é isso? Então, a gente poderia pensar aqui que a nossa geladeira do futuro, se os alimentos que nós comprarmos tiverem, por exemplo, etiquetas inteligentes de radiofrequência, por exemplo, a geladeira poderia nos avisar sobre a falta de um determinado produto que está para acabar, ou um produto que venceu, por exemplo, passou da data de vencimento, quer dizer, assim como a geladeira poderia ser uma espécie também assim de hub para receitas, para promoções, para delivery de comidas, enfim. A gente poderia pensar em várias possibilidades, mas o que eu estou querendo dizer é que as tecnologias convergentes, elas pegam tudo que nós já conhecíamos, acrescenta a conectividade. Né? Então, o carro conectado, o que é interessante? Dá para fazer muita coisa com o carro conectado. Você pode ter o seu
seu entretenimento, né, dentro do automóvel. Você pode ter o carro conectado pela internet a uma central da fabricante para fazer monitoramento diagnóstico de desgaste de peças. E você pode chegar no extremo de um carro autodirigido, um carro sem motorista, né? Quer dizer, a conectividade abre muitas possibilidades e é esse hoje o mundo que nós estamos procurando desenhar. As telecomunicações estão habilitando não só as pessoas a se comunicarem, mas também a objetos passarem a ter conectividade e com isso nós desenharmos novas possibilidades, novas funções para esses objetos. Mundo analógico, mundo digital. É importante vocês entenderem a distinção entre o que é o mundo analógico e o mundo digital. Porque existe a comunicação analógica e a comunicação digital. Vamos entender um pouco a diferença entre essas duas características e o que significa isso. Exemplo fácil, né? Relógio analógico, relógio digital. Vocês já enxergam claramente a diferença. O relógio analógico ele é movido por uma força mecânica que faz com que os ponteiros se movimentem de maneira mais ou menos contínua no tempo. O relógio digital ele é movido por uma força elétrica, por uma pilha, por uma energia elétrica, e ele normalmente tem um passo. Né? O passo pode ser de minutos, pode ser de segundos, mas ele tem um passo discreto. Ele passa de 11 horas e 4 minutos para 11 horas e 5. Não mostra os segundos, por exemplo. Né? Então ele tem um passo fixo. Né? Já tem aí uma noção bem concreta dessa diferença. Né? Energia mecânica, outra energia elétrica, um mais envolvido com uma mudança contínua do tempo, outro uma mudança discreta, uma mudança em passos fixos do tempo. Exemplo de fenômenos de sinais analógicos. As forças da natureza que nós normalmente interagimos, elas são analógicas. O som, a luz, a força, a pressão, a temperatura, a velocidade, né? São fenômenos e forças da natureza que nós experimentamos no mundo físico. Normalmente são fenômenos analógicos. Né? A luz ela pode ter uma intensidade maior, menor, velocidade maior, menor, a força, a temperatura, o som pode aumentar de potência, diminuir de potência, ou seja, eles variam de maneira suave e contínua dentro de uma faixa, né, de valores de acordo com cada situação. Então, o mundo físico ele é muito analógico. Né? Mas nós construímos sistemas de computadores e sistemas de telecomunicação que são digitais. Então, por isso que tem essa diferença e a gente precisa fazer esses dois mundos conversarem. Então, nos sinais, o sinal analógico ele vai ser transformado para um sinal digital. Então, uma palestra como essa que eu estou gravando com um microfone analógico. Ele captura, transforma minha voz num sinal elétrico, está aqui esse sinal em azul, ó. Mas em algum momento essa minha voz passa por um circuito que a gente chama Analog to Digital Converter, conversor analógico digital, que está aqui na placa de som do computador, que portanto transforma a minha voz num sinal digital que é armazenado, né? E que vocês, quando estão ouvindo, também na placa de som do computador de vocês, é feito um processo inverso. No momento que foi transformado em digital, essa minha voz aqui, que era um sinal, uma voltagem elétrica contínua, transformou-se numa espécie de uma onda aqui binária, né, um código binário que representa o som da minha voz. Isso é armazenado, transmitido pela internet, né, de forma digital. Mas quando você põe um fone de ouvido ou liga a caixa de som no seu computador para escutar, em algum ponto esse sinal ele é convertido de volta por um processo que a gente vai chamar DAC, Digital to Analog Conversion, né? Portanto, conversão digital para analógico. O processo inverso do ADC é o DAC, que é uma reconstrução aproximada dessa forma de onda aqui, certo? É aproximada porque no momento que você digitalizou, existem aqui algumas perdas de propriedades, mas que são tão minúsculas e tão discretas que a gente não consegue perceber. Na prática, para quem está escutando muito bem a minha voz, é como se estivesse escutando praticamente ao vivo, né?
mas é um processo de reconstrução a partir da onda digital, do sinal digital, é reconstruído o sinal analógico que aproxima e, portanto, vai para o alto-falante ou para o fone de ouvido e você reconstrói então o sinal de voz sem qualquer problema. Então veja, os nossos sistemas de internet, de smartphone, de computadores, eles são digitais. O mundo à nossa volta ele é mais analógico e, portanto, sempre vai haver esses processos de conversão, né, para que a gente consiga transmitir informações do mundo analógico através de redes de computadores, smartphones e redes de telecomunicação que operam no mundo digital. Como é que se dá essa reconstrução, professor? Veja, a onda analógica é como se fosse um seno ou um cosseno, né? É contínuo, não tem descontinuidades, né? Como a gente vê aqui. Aí você diz assim, a gente transforma, como na conversão analógico-digital, a gente transforma essa onda analógica numa onda digital. Como é que ocorre essa codificação? Eu já tinha comentado com vocês, é preciso fazer uma codificação. Essa codificação pode ter várias formas de serem feitas, tá? Uma forma muito simples de codificar é pela amplitude. Né? Veja aqui o que é que ele fez. Ele usou 3 bits. 3 bits permitem que você tenha 8 níveis, 2 elevado à terceira, 8 palavras código de 3 bits, não é isso? E, portanto, ele cria uma escala de 8 níveis associada aos 8 bits, desculpa, aos 3 bits, às 8 palavras código de 3 bits que são possíveis. Né? Ele divide a amplitude dessa, suponha que a amplitude desse seno aqui vai de mais 3 a menos 3. Então ele divide essa amplitude total de 6, né, em 8 fatias. Né? E aí associa 4 para a parte positiva, 4 para a parte negativa, associa isso a um conjunto de palavras código, não é isso? E, portanto, ele tem, em um determinado momento, condição de representar essa onda senoidal de amplitude 6 com 8 palavras códigos de 3 bits. Essa representação é bastante grosseira, tá? Porque só são 3 bits. Mas imagine que se você aumentar para 4 bits, você já tem 16 níveis. Se você aumentar para 8 bits, que é uma palavra código muito usada em muitos sistemas de comunicação, você já tem 256 níveis. Então você já vai ter, digamos assim, a possibilidade de discretizar, né, de fatiar essa amplitude em 256 níveis. Portanto, conforme você aumenta o número de bits na palavra código, mais precisa vai ser essa codificação digital e também mais precisa vai ser a conversão de volta do digital para o analógico futuramente, quando você estiver decodificando, por exemplo, uma onda de som para um alto-falante ou um fone de ouvido. Tá certo? Isso é um exemplo bem simples para dar uma ideia para vocês como funciona essa conversão de analógico para digital e de digital para analógico. O que aconteceu ao longo do tempo com o som? O som ele começou a ser gravado em mídias físicas, como o disco de vinil, de forma analógica. Então, o disco de vinil ele contém ranhuras que representam justamente aquela onda senoidal. Né? Ou seja, uma ranhura que representa a variação do som, da amplitude do som, né, da força, da intensidade, de maneira contínua, esculpindo no disco de cera ou de vinil a própria variação do som, proporcional, claro, à capacidade de, digamos assim, de gravação, né, na mídia física do vinil. E isso vigorou por mais de um século, né, praticamente como a forma padrão de se gravar e distribuir música. Em algum momento, Deus conseguiu fazer na Revolução Digital aquilo que nós acabamos de falar para vocês. Vamos transformar esse áudio, esse som, em um som digital. E vamos gravar não mais uma flutuação analógica do som, vamos gravar um padrão de zeros e uns que represente a codificação digital do áudio. E vamos usar um aparelho que consiga ler isso,
que passou a ser gravado então num disco óptico, né, que é gravado e lido a partir de um laser, que é o Compact Disc, que já está ultrapassado e quase ninguém mais utiliza hoje, mas que foi uma revolução importante aí, mas que obviamente ficou bem menos tempo no mercado, talvez aí 30 anos, né, tenha tido aí o seu reinado. Porque hoje, o que é que se chegou à conclusão? Com a internet, com os smartphones, você não precisa mais da mídia física. Você só precisa do padrão de zeros e uns armazenados. Claro que eles têm que estar armazenados em alguma mídia física, mas aí eles estão num servidor remoto de um provedor de conteúdo como o Spotify ou o YouTube, né? E o seu smartphone ele vai buscar essa informação através da internet e aí faz a conversão digital para analógica lá no seu fone de ouvido, né? Mas você não precisa mais distribuir a mídia. Você faz o quê? Você distribui o conteúdo a partir de um servidor que, através da internet, consegue milhões de pessoas acessar esse conteúdo. Enquanto que antigamente precisava milhões de pessoas na loja comprar esse CD. Hoje não há mais a mídia física, ela não é essencial. Embora aqui nós tenhamos basicamente o mesmo processo. Tá? Daqui para cá, do vinil para o CD, houve uma grande revolução, que foi sair do analógico para o digital. Do CD para o MP3 e para os streamings que nós temos hoje, o processo é menos dramático, porque nós já estamos no mundo digital, nós estamos apenas mudando a forma de distribuição dessa informação digital, que deixou de ser feito por uma mídia física, indo até a sua casa, até o seu aparelho, e passou a ser feito por uma distribuição de conteúdo remoto, armazenado no servidor remoto. A mesma informação digital, porém armazenada e distribuída de uma outra forma. O telefone ele já foi analógico, o telefone celular já foi analógico, ele começou analógico, a gente depois vai falar um pouco mais sobre isso, mas migrou rapidamente. Nós temos 5 gerações já de celulares, né? Apenas a primeira geração foi analógica, né? A segunda geração, 2G em diante, 3G, 4G, agora 5G, todas já foram digitais. Só que, claro, com graus de evolução muito variado, né? O 2G era muito simples ainda, começou-se a transmitir mensagens de texto, a voz digital, né? E aí a partir do 3G, o 4G que surgiu o smartphone, a internet, distribuição de vídeos e tudo mais que a gente hoje já conhece. A televisão já passou muito mais anos como televisão analógica. A televisão no Brasil começou a ser digitalizada aí há cerca de 10 anos aproximadamente só, né? Então hoje nós temos praticamente só TV digital no Brasil, mas já houve TV analógica aqui também, com as vantagens da TV digital, uma resolução melhor, né? Imagens claras, sem chuvisco, antigamente tinha o chuvisco, tinha o fantasma, tudo isso eram características próprias da distribuição analógica do sinal de TV, e isso também desapareceu com a TV digital, a qualidade melhorou bastante. Agora, existem hoje aplicativos em que a informação ela é sempre digital, ela não passa pelo mundo analógico, né? Então, quando você usa um WhatsApp, um aplicativo de mensagem de texto, por exemplo, você já está digitando a mensagem no aplicativo que já interpreta essa mensagem de forma digital. Cada letra ali tem um código binário representado, né? Então, essa informação vai para a pessoa com quem você está conversando, ela lê a mensagem, ou seja, é um tráfego de informação totalmente digital. A única conversão que há aí para analógica é através dos seus olhos, quando você está lendo a mensagem, que você interpreta, mas não existe efetivamente uma conversão nem analógica para digital, porque a mensagem de texto ela já é digital, ela já nasce com letras que são associadas a códigos, né? Quando você faz o download também de um arquivo, ele é totalmente digital. Né, um arquivo de texto, ele já está representado de forma digital, então ele circula na rede, na internet, apenas de forma digital. Apenas quando há, de fato, sinais físicos, como luz, som, imagem, né, você está capturando com uma câmera uma foto que vai ser digitalizada, aí sim nós vamos ter aquele processo de conversão analógico digital, porque você está capturando um sinal, um fenômeno do mundo físico e vai transformar aquilo numa representação digital. Mas muitas vezes,
quando nós estamos digitando uma mensagem, baixando um arquivo, quando os computadores estão se comunicando entre si, né, para a troca de mensagens ligadas à internet. Isso tudo já ocorre no mundo digital sem a necessidade da conversão. Para finalizar essa aula, eu queria só lembrar vocês de 2 unidades de medida que vocês, como engenheiros, futuros engenheiros de telecomunicação, devem logo de cara entender que há uma diferença importante. Existem 2 formas de você medir informação no nosso métier aqui na engenharia de telecom. Uma delas é a quantidade de informação, tá? E a outra eu já vou falar, é a velocidade de transmissão da informação. Então, a quantidade de informação é medida em bytes, certo? Medida em bytes. 1 byte é um código de 8 bits. Né? Lembram que eu tinha falado que é muito comum o uso de bytes, de palavras de 8 bits, para representar, por exemplo, várias mensagens. Né? Então, você vai usar bytes para medir, por exemplo, a quantidade de informação que tem um arquivo do computador. Um arquivo de texto, um arquivo de imagem, um arquivo de som, um arquivo de vídeo. Você pode ver a quantidade de informação, um aplicativo, né? Quantos bytes aquele aplicativo ocupa na memória do seu smartphone, né? Quantos bytes ele tem de tamanho para ser transferido pela internet, para fazer um download, para fazer uma transferência. Né? Então você tem os múltiplos, o kbyte, o megabyte, o gigabyte, por aí vai. É interessante observar que as medidas elas são sempre em potências de 2, tá certo? Então o kbyte é 2 elevado a 10 bytes, o megabyte 2 elevado a 20, o gigabyte 2 elevado a 30. Vão dando esse salto aqui em potências de 2 elevado a 10. E no nosso mundo de telecom é muito comum o uso dessa quantidade de informação, por exemplo, para medir a franquia de dados que você tem de troca de informação no seu plano de internet móvel, por exemplo. Né? Então, normalmente as operadoras de internet móvel elas vendem uma franquia mensal de 20 GB, 10 GB. Quando ela fala giga, aí ela não diz o resto, mas é byte, porque ela está falando do volume total de dados que você tem de franquia para troca de informação, seja upload, ou seja, enviando informação, seja download, baixando informação, assistindo filmes, né? Total de dados que você tem, total de quantidade de dados de informação que você pode trafegar através do seu smartphone. Então, o byte é uma medida da quantidade de informação. E no último slide da aula de hoje, eu falaria de uma outra medida importante que é a velocidade de transmissão da informação ou taxa de transmissão. E aqui nós estamos falando em bits por segundo, BPS, bits por segundo. Aqui é um fluxo, é a velocidade em bits por segundo que está trafegando na internet, no canal de comunicação, no smartphone entre o seu celular e a torre da operadora, ou entre o seu celular e o ponto de acesso Wi-Fi. É a taxa, é a velocidade. Quanto maior essa taxa, mais rapidamente você tem acesso aos conteúdos. Não é isso? Então, se você vai assistir um filme, se você quer baixar um filme inteiro de uma vez, se a taxa for maior, você vai levar menos tempo para baixar esse filme. Tá certo? Então, bits por segundo é a unidade básica, mas a gente usa múltiplos. Né? Antigamente se usava muito kbyte, o kilobit por segundo, kbps, né? Que são 1000 bits por segundo. Depois, hoje, graças a Deus, a internet evoluiu, já não se fala muito em kilobits, se fala em megabit por segundo. Vários megabits, dezenas de megabits, 100 megabits, né? Então tem operadoras que oferecem planos, né, de 100 megabits por segundo, etc. E estamos entrando agora com o 5G e outras operadoras na era do gigabit por segundo, ou seja, são velocidades altíssimas, né, capacidade de você transferir, às vezes, uma série inteira, vários episódios de uma série em poucos segundos, né, usando o 5G, por exemplo, que não chegou ainda no Brasil, mas vai chegar, porque tem velocidades da ordem de gigabit por segundo mesmo, né? Quando é que se usa muito isso aqui? Né? Isso aqui é muito usado pelas operadoras de internet fixa. Né? As operadoras de internet fixa, normalmente, elas vendem planos baseados em velocidade e não em quantidade. Então, há uma diferença bem clara. As operadoras móveis, normalmente, elas vendem quantidade de franquia de dados.
as operadoras fixas normalmente vendem velocidade de transmissão de dados. Por que essa diferença, professor? Essa diferença ela tem a ver com o fato de que as operadoras fixas normalmente trabalham com fibras e cabos coaxiais ou pares metálicos, em que a velocidade é mais previsível. A velocidade de transmissão é mais bem comportada nos meios com cabo, seja uma fibra ótica, seja um par metálico, seja um cabo coaxial. São meios que têm uma resposta, são mais imunes à interferência, têm uma resposta em frequência mais previsível. Portanto, você consegue prever com mais facilidade a sua velocidade. Na comunicação móvel, não. A operadora ela não tem tanta segurança, porque como a gente se movimenta com o aparelho e estamos em situações mais diversas, você está no elevador, está no subsolo, quer dizer, você sai da cidade para uma região mais distante, como você tem mobilidade, as condições de propagação do sinal de rádio variam muito, portanto é muito difícil fazer uma estimativa de velocidade, né? Então as operadoras acabam trabalhando com quantidade de informação, o que é também uma maneira dela regular um pouco o uso, né? A gente acaba tendo muito cuidado de usar a internet móvel para usar para coisas realmente, né, úteis, né? Normalmente, por exemplo, nem todo mundo usa a internet móvel para baixar grandes arquivos, né? Exatamente porque tem uma certa quantidade de dados. Isso é uma maneira das operadoras controlarem também o perfil de uso. Mas, tecnicamente, o motivo principal é que é muito difícil, é estatisticamente muito difícil de você garantir uma velocidade média, mesmo que seja média, fixa, nos links de rádio do celular. Tá certo? Então, fica bem marcada a diferença, né? Bytes, quantidade de informação muito utilizada na franquia dos celulares, e bits por segundo é velocidade de transmissão ou taxa de transmissão, muito usado para os planos de internet fixa. Ficamos por aqui e conversamos pessoalmente para tirar mais dúvidas sobre essa aula.